Opa, aqui quem fala é a NL. Nesse vídeo eu vou trazer um resumo de Ayakashi Triangle, que é um dos animes da temporada atual. Tá atualmente no episódio 2. O anime tá muito bom. É um anime de ação, fantasias e hate. Não vou falar muito sobre o anime, porque eu quero que vocês tenham uma surpresa junto comigo aqui, então vamos logo. Já começa com essa garota, o nome dela é Suzu, a famosa Suzu-chan. E, pelo incrível que pareça, ela tá comendo o anime inteiro. Não importa a hora que você esteja, ela vai estar comendo. Essa menina só come, não é possível. Eu assisti já 2 episódios e ela só come. Eu fiquei impressionado. E começa uma explicação que nesse mundo existe os Ayakashis, que são tipo um yokai da vida, sabe? Só que normalmente eles são invisíveis para os humanos. Só que existem alguns humanos que podem ver. E desses tipos são os sacerdotes e os ninjas exorcistas, que são os ninjas que exorcizam os Ayakashi, obviamente pelo nome. Depois de passar a abertura inteira, corta para uma cena onde a garota está sentada num banquinho esperando o colégio começar, enquanto está sendo observada por um gato e ela tá comendo. Sim, ela tá comendo de novo. Ela acabou de comer. E esse gato é basicamente um daqueles bichos que eu acabei de explicar. Que ele consegue falar, ele é gordinho, ele é todo fofinho, mas ele é um Ayakashi. E esse gato basicamente tá louco pra comer ela. Só que, tipo, comer literalmente de, tipo, morder ela e engolir porque... Não sei porquê, não explicou o anime ainda, então foda-se. Ele começa a pensar que vai atacar ela, cria sua aurazinha. E quando ele vai atacar, alguém joga um catavento nele. Despertando ele tomando um susto, tá, poxa. E mostra nosso protagonista, o Mitsuri. Mitsuri Kamazuki, que é um ninja exorcista do clã Kamazuki, que é bem famoso entre os exorcistas. E esse gato começa a espernear e começa a dizer que ele é o Shirogane. Só que o protagonista não sabe o que significa esse Shirogane. Só que, tipo, ele lembra desse nome, mas não sabe o que significa. Aí ele vai depois perguntar pro avô dele. Eles ficam com aquela briga de um querendo matar o outro chamando de bola gorda e peluda pro outro. Basicamente isso. E a garota comendo. A garota vê que o protagonista tá brigando com esse gato. Aí em vez dela ir correr, não. Ela coloca o negócio todinho na boca pra comer e vai lá, porque ela gosta de comer. Incrível. Aí ela tira o gatinho de cima dele e começa a explicar que normalmente os Ayakashi são de boa, até agora ninguém tentou atacar ela, ele só fica com essa birra, e fica aquela desculpinha. Mesmo esse gato querendo atacar ela, e ela não sabendo. Aí ela defende o gato. Aí depois disso acontece aquela cena de hate padrão, né, de hate. Não vou precisar explicar aqui, né, porque... Pelo amor de Deus, né? Vai assistir essa merda. A garota fica puta da vida e vai chutar ele. Na hora que ela chuta, ele só manda um toco e vaza. Ela fica impressionada. Aí ele já chega falando: hahaha, impressionante, né? Nós exorcistas somos ninjas, tem os ninjutsu. Aí ele vira, só que o chute ainda pegou. O rosto dela ainda foi acertado. Aí ele explica: obviamente eu não vou trocar antes de ser acertado, né? Porque se eu trocasse antes de ser acertado para o toco, você ia chutar o toco, ia doer em você. Então ele tomou o chute e depois trocou pra vazar de lá. Estratégia, cara é cavaleiro, tá? Mesmo fazendo merda. Enfim, ela dá boa sorte, vai vazando com o gato na bicicleta. Enquanto um monte de Ayakashi fica seguindo ela, ela basicamente começa a conversar com esse gatinho. Ela começa a explicar que o Matsuri, o protagonista, é amigo de infância dela. E eles sempre moraram junto, perto, um do outro. E os dois têm algo em comum. Os dois conseguem ver a Ayakashi. Ela, pelo incrível que pareça, consegue ver mesmo não sendo de nenhum clã de exorcista. E ele já era do clã Kamazaki. Todo mundo meio que tinha um preconceito com ela, porque ela ficava conversando com coisas que não existiam, porque ninguém conseguia ver, ficavam desse jeito, só que o protagonista conseguia ver. Aí eles meio que viraram amigos desde pequeno e um só falava com o outro, basicamente. Só que chegou um momento que o protagonista decidiu virar um ninja exorcista. E em vez dele virar amigo dos Ayakashi, não, ele começou a espantar ele sempre quando a protagonista queria ver os Ayakashi, sem motivo algum. No momento. Sempre quando ele via que ela tava conversando com a Ayakashi, ele chegava lá e bagunçava pra eles ir embora. E ela, né, não entendia. Depois disso, é contado pra uma cena de protagonista lutando com uma aranha gigante, que na minha visão é um Ayakashi. E ele é do clã Kamazuki, que Kamazuki é basicamente uma referência a vento. Então ele é do clã do vento, que tem técnicas de vento, basicamente. E consegue derrotar essa aranha. Depois disso, corta pra uma cena onde a garota tá vindo pra um templo, tipo um templo. Ela começa a falar com o gato novamente, fica explicando que ela sabe que existem alguns Ayakashi que são do mal, mas até agora nenhum que ela conversou, nenhum que veio atrás dela, era realmente do mal. Eles eram legais até. Por isso ela não gostava que o protagonista ficava espantando eles. Aí enquanto ela tá conversando com ele, a mina acaba de puxar uma rosquinha, sendo que ela acabou de comer, velho. Não é possível, essa menina só come. Incrível, essa menina só come. Ela não tinha acabado de comer pra caramba. Até o gato ficou impressionado, ele mandou um. Ela não já tinha acabado de comer, tá ligado? Impressionante. Aí ela começa a ter umas conversinhas meio estranhas. Ela começa a perguntar, tipo... Ah, a gente já entrou no colegial, já era pra gente ter acontecido alguma coisa entre a gente, sabe? Eu e o Matsuri. Aí começa a ter aquele papo, tá ligado? Que eu não preciso explicar aqui, né? Porque, pelo amor de Deus. Aí o gato fica puto da vida, manda um...
quê? Como é que essa garota tá apaixonada por aquele moleque? Não é possível, não é possível. Ela tá esperando algum romance dele, é? O gato fica puto da vida, porque esse gato basicamente tem 400 anos. Aí ele manda essas crianças de hoje em dia só querem safadeza, que absurdo. Achei demais, velho, nesse momento. Depois disso, é cortado pra nossa protagonista tá com o avô dele, explicando que ele acabou de derrotar a aranha lá pra ele. O avô fica feliz, porque dá pra contar com o neto dele pra esse trabalho, já que o neto dele já faz 3 anos que tá treinando. Aí o avô dele pergunta o que aconteceu com a Suzu, porque eles estão de mal um com o outro. Aí ele explica que ele encontrou um daqueles Ayakashi, só que era um Ayakashi gato. Aí o protagonista explica que ela ia soltar ele em algum lugar seguro por aí. Aí depois, no final, o protagonista explica que o nome dele é Shirogane. Aí o avô fica louco, fica pirado. Fica tão surpreso que ele levanta rápido e dá uma dor nas costas dele, basicamente na hérnia dele. Aí o avô responde: não, vai depressa, ela está em perigo. Você tem talento pra isso, mas lhe falta muita experiência pra enxergar qual é a verdadeira natureza dos Ayakashi. Esse Shirogane, ele é basicamente o rei dos Ayakashi, tá ligado? Ou seja, esse gato, ele é muito forte. Aí na hora que troca pra cena, tá lá a garota respondendo: ah, então você que é o rei dos Ayakashi? E lá fazendo carinho nele, e ele lá peidar da vida, só que com vergonha. Como é que você usa fazer isso comigo? Eu sou o rei dos Ayakashi, eu não mereço isso. E ela lá fazendo carinho. Aí o gato explica que ela é uma sacerdotisa dos Ayakashi, que raramente entre os humanos aparece uma vida que excede a das demais, ou seja, ela possui uma quantidade imensa de energia vital, podendo até ver os Ayakashi. Por isso que vários Ayakashi ficam rodeando ela, porque aí eles querem a energia vital dela. Enquanto ele tá explicando isso, ele se transforma num Ayakashi gigante de gato, muito forte. Só que na hora que ele vai atacar ela, enquanto isso o protagonista tá indo pra salvar ela, e é explicado que os sacerdotisas são tão raros que não tem muito registro sobre eles. Mas eles basicamente têm uma vitalidade extraordinária, a ponto de atrair poderosos Ayakashi pro ambiente humano. Que eles eram basicamente exilados antigamente. A galera que tinha esse poder ancestral, sabe? Eles basicamente eram oferecidos pra sacrifício pros Ayakashi, dizendo que se entregasse esse sacerdote, o Ayakashi não atacaria mais a vila, basicamente. E é explicado que essa Suzu, ela é uma sacerdotisa, por isso que os Ayakashi sempre ficam ao redor dela. Só que os Ayakashi que ficam ao redor dela não são fortes o suficiente para devorar um humano. Os que são fortes o suficiente para isso é raro. Só que quanto mais ela cresce, maior a energia vital dela fica. Então ela vai atrair mais ainda esses Ayakashi raros. Por isso que o protagonista decidiu se tornar um ninja exorcista, para poder salvar a Suzu sempre que puder. E basicamente foi essa a explicação para esse comportamento do protagonista. E o gato começa a explicar sobre isso, dizendo que o Matsuri deve saber que ela é uma sacerdotisa, e por isso que ele começou a ser cauteloso com os Ayakashi. Só que ele ainda é um garoto e ele mediu errado o poder do gato. E ela começa a entender. Então é por isso que o Matsuri começou a virar um exorcista, que ele sabia que aconteceria isso algum dia. E enquanto isso, o protagonista chega e a garota fica achando ruim, né? Dizendo tipo: se era desde o início que você queria fazer isso, por que você não me explicou desde o início, seu idiota? Aí o cara também chama ela de idiota, dizendo: como é que eu ia chegar em você e falar que você era material de sacrifício, sua idiota? Aí salva ela lá. Só que o garoto, sendo muito forte, já que ele tem 400 anos de idade, acontece uma cena bem fofa que o garoto começa a explicar que vai salvar ela, porque eles se conhecem desde criança, sabe? Tipo, estão juntos desde criança e ele sabia onde essa garota ia estar, não importa onde ela esteja, porque, tipo, esse era o local que eles sempre ficavam. O garoto joga o gato pra cima com poder de vento, só que é um poder de vento que não dá muito dano nele, só que segura ele no ar. Enquanto isso, ele usa um pergaminho, porque basicamente o Ayakashi ele era venerado como deus, esse rei do Ayakashi. Só que o avô do protagonista ficou colocando anos e anos de poder nesse pergaminho, para esse momento ele poder selar o poder dele. Com isso ele usa um poder lá de prisão, de aprisionamento, para poder aprisionar o poder do gato. Só que o gato ainda fica puto, que ele diz que não admite esse tipo de perversão às custas dele, que depois disso os dois iam se reconciliar, o protagonista e a protagonista, e ia ter esse negócio de romance. Aí ele começa a pensar antes de perder o poder: o que eu posso fazer, já sei, técnica secreta, mudança de gênero. E ele vai e muda o gênero do protagonista, transformando ele numa mulher de cabelo branco, basicamente. Cabelo branco meio rosado. Todo mundo fica surpreso ali. Como é que eu vou ficar calma? Aí é explicado que o gatinho perdeu todo o poder dele. Ele voltou a ser um gatinho normal, um poder fraco. Só que antes ele transformou aquele garoto em garoto. Então ele não vai se preocupar mais com o romance entre os dois lá. Depois é cortado pra cena onde o protagonista tá em casa já tá ficando de noite. E ele tá lá vendo o corpo dele como mulher, sabe? Vendo, não vou poder mostrar essa cena, né? Mas enfim. Ele tá lá vendo o corpo dele, a garota aparece lá, fica lá surpresa, porque, né? Enfim,
O final é que eu não posso dizer, vai assistir esse anime, né? Vai lá assistir. É basicamente isso. A garota brigando pra ele colocar um sutiã, porque tá pra fora. E o anime termina assim, com os dois brigando entre um e outro. Bem, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Deixa o like. Querem mais vídeos dele ou não? Digam aí nos comentários. Valeu e fui!